Aí dava coisa. Mas aí, eu tentava, aí ela era fraca. Ele me disse. Porque como ele não estava na sala de aula, ele não tem direito de defesa, porque Paulinho tem que ir para baixo. Aí na realidade ele chegou, eu perguntei, treinar e aí? Eu treinei, foi, ele disse, fui eu. Hoje, então, Paulinho parou no colégio e foi, aí o menino foi certinho. O tempo ele não se acabou na perna. Nada. Ela era muito regular. Não mais para mim regular. É porque a gente não assim, as coisas e ela nada. Disse que ela era fraca. Ela é mala do que todo mundo aqui. Obrigado, mas aí eu vou fazer uma questão. Você corria no livro, não. Estou aqui para trabalhar. Outra coisa. Vamos embora. Tem